algo convosco. Se encontra em Marcos no capítulo 4, versículo 35, e que se atua claramente à circunstância que eu estou a viver. Mas eu sei que esta circunstância minha não é apenas uma luta minha, é uma luta que vários irmãos vão tendo. Uma luta que vários irmãos vão sentindo. E ainda no domingo passado senti, quando estávamos aqui no louvor, e falámos e orámos sobre isto, exatamente aquela ideia de quando nós nos sentimos derrotados. Quando nós sentimos que parece que nada funciona, nada daquilo que planeamos corre bem, nada daquilo que nós esperávamos, as nossas expectativas não são cumpridas e antes pelo contrário, tudo parece que dá a volta ao contrário. Nós andamos para a direita e parece que estamos a caminhar para a esquerda, queremos ir em frente e parece que estamos a voltar não sei quantos passos para trás. E nós não entendemos e nós não compreendemos. E o livro de Marcos tem este episódio que é a primeira vez em que Jesus acalma a tempestade. E é um episódio maravilhoso. Dizia eu hoje de manhã, não preguei este texto, mas dizia hoje de manhã, porque também um texto em Marcos, lá em hora. Irmãos, há uma coisa incrível no Evangelho de Marcos. Há aqui uma coisa que é interessante na Bíblia. Eu, quando estou a estudar algum Evangelho, eu digo, este é o meu Evangelho favorito. Eu agora já sei que mais vale não dizer, é o meu Evangelho favorito. Não é nada, é agora porque estou a estudar Marcos. Quando começo a estudar Lucas, eu digo, não, é este que eu gosto. Quando é João, não, é este que eu gosto. Porque eu sou apaixonadíssimo pela Bíblia. Mas Marcos tem aqui tenho um carinho especial por Marcos. Porque foi escrito de uma forma muito parecida com a minha personalidade. Que é meio desorganizado. Parece que se esquece de algumas coisas e passa para outras. Sou eu, claramente. Mas é muito genuíno. Sou eu, claramente. Então eu identifico. Marcos, o livro e o Evangelho de Marcos, sabes, tenho dito, muito provavelmente não foi ditado, mas foi a fonte que terá sido diretamente do próprio apóstolo Pedro. Porque as histórias são muito pessoais. E é as histórias e é o estilo também, a personalidade de Pedro. Então Marcos, ele é um livro que é escrito para os gentios. Tem o propósito de colocar uma questão. E a questão é, quem é este? Quem é este? Esta é a pergunta que vai ecoando no livro. Quem é este que cura o leproso? Quem é este que acalma o mar? Quem é este que domina as forças da natureza? Quem é este que faz a multiplicação dos pães? Quem é este que nem a própria morte lhe consegue resistir? E a resposta no final é: este é Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Esta é a resposta do livro de Marcos. E esta é a resposta para a nossa vida, para as nossas circunstâncias. Venha o que vier. Entenda você o que está a acontecer ou não entenda. Compreenda ou não compreenda. Faça sentido ou não faça sentido. Jesus não deixa de ser Jesus. Jesus não deixa de ser Jesus porque há uma tempestade. Jesus não deixa de ser todo poderoso porque há uma doença. Jesus nunca deixará de ser todo poderoso. Quem é este? É a pergunta. Capítulo 4, versículo 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Então a ideia é próprio Jesus que os manda ir para o outro lado. Passemos para o outro lado. É tão interessante que há tantos problemas em que os discípulos colocam, ou melhor, há tantos problemas que vêm à vida dos discípulos e nas tempestades é sempre assim. As tempestades que acontecem com os discípulos, elas acontecem depois de Jesus os mandar fazer alguma coisa. Não sei se os irmãos já tinham reparado isso. Passemos. Ou vão até o outro lado. E há uma chamada à obediência e eles vão e quando estão na obediência chega uma tempestade. E nós pensamos, mas que tipo de Deus é este? Nos chama a obedecer e em vez de arranjar as coisitas para que seja fácil a nossa obediência, parece que ainda torna as coisas mais complicadas. Porque Ele permite que venham circunstâncias à nossa vida que nós não queríamos, que nós não desejávamos, que nós não as faríamos se fosse por nós. E aqui exatamente o primeiro episódio em que isto acontece. Há um outro episódio em que Jesus nem sequer vai no barco. Mas neste Jesus literalmente está com eles e diz: passemos.
Irmãos, dizemos já aqui uma coisa. Se o Senhor diz que nós vamos passar, venha o que vier, nós vamos passar. Os discípulos não têm isto em mente. Mas se Jesus diz, passemos, é porque vão mesmo passar. Não importa se vem a tempestade. Não importa aquilo que vai acontecer. Não importa as ondas que se vão levantar, os raios que vão cair, os trovões que vão rugir. E venha aquilo que vier, nós sabemos que podemos confiar naquilo que tem tudo nas suas mãos. E quando nós dizemos tudo, nós temos que nos incluir a nós mesmos. Nós estamos nas mãos de Deus. Amém? E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então os homens querem passar para o outro lado do lago. Aquele lago é propício, especialmente ao final da tarde, para estes ventos contrários que começam ali a revolver aquilo que é a água do lago, e aquilo levantam-se tempestades terríveis naquele lago. Terríveis mesmo. É que são mesmo terríveis. Ainda hoje acontece. Ainda há pouco tempo, há uns meses atrás, se viu a notícia de uns adolescentes lá, em Israel, que estavam a brincar com pranchas, e de repente aquilo mudou e houve um deles que fez logo. Nem deu hipótese de ninguém fazer mais nada. Aquilo é rápido, rápido. Ainda hoje acontece. Era algo natural e muito difícil, porque a ideia era, é bom é que nós não estejamos na água quando isto acontecer. Mas aqui é o próprio Jesus que os manda ir, numa determinada hora, para que aconteça dentro de todas as circunstâncias, porque é preciso o vento estar de uma determinada forma, haver uma certa quantidade de umidade no ar, haver um vento contrário, haver temperaturas e choque de temperaturas, e depois a tempestade acontece. Porque as tempestades nós achamos que são aleatórias, mas tudo está nas mãos do Senhor. Amém? Ele controla todas as coisas. Também tenho dito, nem todas as tempestades é Ele que as faz. Obviamente. Mas Ele está connosco no meio de todas as tempestades. Esta é a nossa segurança e a nossa certeza. É que venha aquilo que vier, Jesus está connosco. Então, de repente, há um grande temporal e eles começam a ficar aflitos. O evangelista Marcos, o que ele faz é começar a dizer que as coisas estavam tão graves, tão difíceis e tão sem esperança, que o barco começou a encher-se de água. Um barco não é suposto estar com água dentro. É suposto ele andar sobre as águas. Não é as águas andarem sobre o barco. Então há aqui uma inversão. É porque o barco que era suposto estar sobre as águas, de repente começa a ser preenchido pelas águas. E aquilo para o qual ele foi criado não é para ser submarino. E este é o perigo. É que agora, cheio de água, eles estavam aflitíssimos. Aflitíssimos, porque estas são as nossas emoções. Isto é aquilo que nós, por sermos seres humanos, fazemos. É das coisas mais humanas. É naquilo que nós não compreendemos, naquilo que é mais forte do que nós e naquilo que nos atemoriza, nós ficamos tão inseguros, tão ansiosos, tão estressados, que nós não temos solução. Qual de nós consegue fazer alguma coisa contra isso? O que é que nós podemos fazer estando num barco e de repente se começa a levantar uma onda gigante? Não sei se os irmãos gostam daqueles programas do National Geographic em que se vê aquelas pescas lá, eles vão lá pescar os bacalhaus na Noruega e a lagosta que ainda é pior e os caranguejos que é assim lá no Ártico. E aquela, não sei se só mais algumas vezes viam, aqueles barcos até são mais ou menos como deve ser. E de vez em quando vê-se assim as filmagens e vê-se o barco a sair assim a pique. E quando começa assim a levantar-se uma onda gigante, eu tenho um medo terrível de onda. Eu tenho mesmo medo de ondas. Os irmãos me querem ver a suar a sério. É pregar, claro, começar a suar. Mas outra é os piores pesadelos que eu posso ter é com tsunamis. De vez em quando sonho com tsunamis. Tal é o drama. Nunca sonharam com tsunamis? Eu sonho. E acordo. Ai, aqui em Tomar não havia problemas de uso. Mas já sonhei aqui com tsunamis. Nem sequer temos nada. Óbvio, não sou um tsunami e estávamos tranquilos aqui. Podia vir tudo para tomar. A água não chega cá. Pelo menos não a água do mar. Mas de vez em quando lá estou eu a sonhar. Eu não sei aonde. E vem uma onda gigante e eu a correr, como se me safasse alguma coisa e correr para onde lá vem aquilo, e acordo desesperado. Mas isto é a minha pânico. Então, mas estas coisas a mim marcam, como eu tenho medo disto. Ondas grandes. Não gosto de ondas. Tenho mesmo medo de ondas. Logo, está a minha mão. Só na televisão.
Há aqueles malucos nas águas lá da Nazaré. Malucos. Tempestade. Tempestade, ondas. Eu estava tramado. Eu não posso fazer nada. Eu tenho medo de ondas. Não gosto. Eu nem gosto de praia. Já perceberam também, não é? É só aquelas águazinhas assim por aqui. Se for mais acima, já não quero. Mas, irmãos, o que é que eu posso fazer quando as ondas, que é a força da natureza, vêm contra nós e nós estamos num barco e o barco começa a ficar cheio de água? O que é que nós fazemos? Irmãos, eu faria aquilo que eles fazem. Que eles fizeram, estaria desesperado. Desesperado. Porque não temos solução para o nosso problema. Mas o versículo 38 é muito interessante. Mas já repararam que ainda não se falou do nome de Jesus aqui? E Ele. E Ele estava na popa, dormindo sobre mal. Jesus estava a dormir. Fazer uma bela de uma cesta, na altura em que toda a gente está em pânico, e parece que Jesus, ao contrário de mim, não tem medo de ondas, antes pelo contrário, parece que as ondas o embalam. E Jesus está a dormir. Há um caos e há um silêncio. Há um caos e parece que há uma desconexão entre Jesus e o caos que está a acontecer no barco. Mas estão a entender e a compreender. Parece que há uma desconexão, mas não existe desconexão, porque Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, isso é o suficiente. Não importa se Ele está a falar, não importa se Ele está com os olhos abertos ou não. O facto de Jesus estar no barco e de Ele ter dito passemos é o suficiente e deve ser o suficiente para nós crermos em fé. Vamos passar, ainda que surja e que se levante a tempestade. Mas como os homens também fazem? Despertaram Jesus do sono. Mestre, não te importas connosco? Jesus, tu não te preocupas com aquilo que me está a acontecer. Jesus, tu não vês a aflição em que eu estou. Jesus, tu não estás a compreender o que eu estou a passar. E às vezes é este o nosso sentimento. Porque quando nos calha a nós, as coisas são diferentes. Uma coisa é dizermos ao irmão que está a passar por uma necessidade: irmão, que luta tão grande. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Outra coisa é sermos nós a passar. Porque isto é o ser humano. Nós sentimos aquilo que passamos nós. A compaixão dá-nos e deixa-nos sentir aquilo que os outros sentem. Mas nem todos temos compaixão. E aqui estão os discípulos. No seu mais profundo humanismo. Senhor, não te importas connosco? Estás a dormir. Nós estamos aqui prestes a morrer. E tu estás descansado. Eu não sei se os discípulos tinham alguma expectativa de que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Ou melhor, eu sei que eles tinham a expectativa de que ele não pudesse fazer nada relativamente a isto. Porque isto dá para perceber no final da história. A questão é, eles ficaram incomodados porque Jesus não estava intranquilo. Eles ficaram incomodados porque Jesus não estava preocupado. Eles ficaram incomodados porque Jesus não estava ansioso. Eles não estavam... A ideia é, eles estavam incomodados porque Jesus não estava a reagir do ponto de vista humano, mas estava a agir do ponto de vista da sua soberania. Porque Jesus sabia quem Ele era. E este é o nosso problema. É que nem sempre nós sabemos quem Jesus é. E esta é a pergunta do Evangelho. Quem é este irmão? Deixa-me perguntar-lhe nesta tarde, quem é Jesus para si? Jesus é só o Senhor da sua vida quando tudo corre bem? Ou Ele é de facto aquele que está acima de todas as coisas quando tudo corre mal? Uma das passagens, eu disse isto na sexta-feira aqui no culto de oração. Mas uma das coisas mais difíceis para nós e que nós temos que fazer um exercício é, ao lermos o livro de Jó, fazermos o exercício de: e se fosse comigo esta história? Porque é isto que o livro quer que nós façamos. Se fosse contigo esta história, meu irmão, você perdesse todas as coisas. Esposa, ainda lá está, mas perdeu-a emocionalmente. Os irmãos entendem, ela está ali, mas não está. Perder a esposa, os filhos, a riqueza, tudo, a sua saúde.
E a única coisa que a determinada altura Jó tem é Deus, os amigos a criticarem, a julgarem, a dizerem-lhe alguma coisa. Deus não é injusto. Alguma coisa. Então a ideia é, quem tem 3 amigos naquela altura a criticarem, perdeu também os amigos. Não porque eles deixaram de ser amigos, mas simplesmente é a última coisa que nós precisamos. Como é que ficaria o meu relacionamento e o seu relacionamento se perdêssemos? Como é que ficaria o seu relacionamento com Cristo? O seu irmão e Deus? Ele era suficiente. Jesus seria suficiente. Jesus seria o bastante para cada um de nós. Mestre, não te importes. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Disse-lhes: porque sois tão tímidos? Ainda não têm fé? É interessante a resposta de Jesus. Porque os discípulos já tinham tido a oportunidade de ver alguns milagres do Senhor. Mas ainda não entendiam quem Ele era. E por vezes nós, eu acho que isto é um dos grandes dramas, podemos passar uma vida com Cristo e não compreender quem Cristo é. Nós precisamos compreender quem Cristo é. Porque depois daqueles homens repararem e perceberem o que é que aconteceu, é porque Jesus de repente levanta, despertando o seu sono, repreendendo e diz: aquieta-te, aquieta-te. E tudo ficou calmo. Irmãos, imaginem, porque nós já ouvimos isto tantas vezes, isto não causa impacto, mas irmãos, imaginem que era a primeira vez que ouvíamos, não, mas que víamos. Ou nunca viu, mas imagine ver isto. Um homem que está a dormir, estamos aflitos, e de repente ele levanta-se e diz: parou tudo. E para mesmo. Como é que ficava a nossa cabeça? Como é que ficava o nosso olhar? Como é que ficava a nossa alma? Como é que ficaria o nosso coração? Porque sois tão tímidos. Ainda não tendes fé. E a resposta era: não. Eles ainda não têm. Como é que podemos dizer isto? Como é que podemos afirmar isto? Versículo 41 diz: e sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe... Quem é este? O irmão virar a página, viu o capítulo 5 e vê que não responde. Diz só assim. Capítulo 5, versículo 1. Só este que temos de ver. E chegaram a outra banda do mar. E chegaram. O que Jesus tinha dito no início? A sempre. Capítulo 5 começa. E chegaram. Quando Jesus diz para ir, quando Jesus diz para fazer, quando Jesus manda obedecer, ainda que nós não compreendamos, temos de ter uma certeza absoluta. Nós vamos chegar ao destino que Deus quer. E vamos chegar em segurança. Vamos chegar em paz. Porque Ele é soberano e poderoso. Ele é todo poderoso. E Ele não deixa nada faltar. Então, irmão, não sei, alguns sei, outros não sei, mas as lutas que o irmão está a passar, deixa-me dizer da parte do Senhor nesta tarde algo claro. Você tenha fé, porque o Senhor estava no barco, está no nosso barco hoje. Então venha o que vier, levante-se o que se levantar e seja o tsunami do tamanho que se for. O nosso Deus, Ele está connosco. Amém? E isto deve ser o suficiente para nós nos animar. Isto deve ser o suficiente para nós ficarmos firmes na nossa fé.
isto deve ser o suficiente ainda para mais, irmão. Quanto mais lutas venham, quanto mais dores venham, quanto mais circunstâncias aparecerem, aquilo que deve fazer a nossa fé não é diminuir, mas é crescer, porque cada vez mais confiamos no Senhor, sabendo, Senhor, que se isso está a acontecer, Tu tens algo glorioso para cada um de nós. Esta é a certeza que eu tenho na minha vida e é a certeza que eu tenho para a vida desta igreja e para a vida de cada um dos irmãos. Irmãos, não importa a luta. Dizer-lhe o seguinte, se a luta é grande, o irmão anime-se, porque a vitória vai ser ainda maior do que a luta, porque Jesus é todo poderoso. E a tempestade era grande, mas eles chegaram. Eles chegaram. E nós vamos chegar. Onde o Senhor quiser, onde o Senhor idealizou. Porque aquilo que Ele constrói, nenhuma mão humana, nenhuma mão demoníaca, nenhuma mão de qualquer criação que seja consegue deitar mão ao reino do Senhor, ao reino de Deus, que vai sempre avançar e sempre crescer. Este é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Quem é este? Quem é este? O Deus que se entregou por cada um de nós. Sabe uma coisa que me conforta? É algo que eu gosto de pensar. É que no início de todas as coisas, ainda nenhum de nós tinha sido formado. E já Deus nos conhecia. É incrível. A ideia é, existia Deus na sua perfeição, porque Deus é perfeito. A criação não existe porque Deus se sentia solitário. Deus é perfeito em si mesmo. Ele é completo. Não há nada que Ele precise de criar para se sentir completo. E somos nós, porque temos uma falha. E a falha é Deus não ser o suficiente. Porque Deus não é o suficiente, nós buscamos outras coisas. Deus não é assim. Deus Ele é completo e perfeito em si mesmo. E Ele decide criar-nos sabendo tudo de antemão que iria acontecer. E o plano da salvação estava traçado desde a eternidade. Mas ainda mais profundo, Ele conhece-nos pessoalmente as nossas vidas, a cada um de nós. Mas Ele conheceu o seu bisavô, o seu tetravô. É impressionante. Deus conhece toda a gente ainda antes de ser criado. Os irmãos entendem? Então não há nada que venha à nossa vida que o apanhe desprevenido, porque Ele conhece tudo de antemão, desde toda a eternidade. Então as lutas que nós passamos, o Senhor já sabia, ainda antes de nós sermos criados, que iríamos passar. Isso para mim é o suficiente. Porque se Jesus sabe, Jesus sabe, venha o que vier. Se Ele está connosco, aconteça o que acontecer, dura o tempo que durar, venha o que vier. Eu sei quem é. Este é o glorioso Jesus Cristo. E é aquele a quem nós adoramos. Vamos orar. Enquanto os irmãos do ministério se preparam também para tomarmos a nossa ceia.